Olá amigos, que Deus abençoe a todos. Lembrando que nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Dando continuidade à análise que nós estamos fazendo lá do capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos passar hoje ao item os superiores e os inferiores. Mas no início do texto, olha, as maritacas já chegaram aqui, bem na hora da gravação do vídeo. Mas é a natureza, né? Estamos aqui, ao lado aqui de onde eu estou gravando, tem uma imensa mangueira e elas adoram ficar nessa época. Mas vamos lá. Logo de início nós vemos que Kardec faz a abordagem em relação à questão da autoridade. E um grande ensinamento que vem aos nossos olhos aqui sobre a autoridade, essa autoridade que muitas vezes nós nos colocamos com autoridade sobre alguém ou alguma coletividade, ou muitas vezes nós somos alçados a ocupar uma posição de autoridade também. Então a responsabilidade daquele que está no exercício da autoridade sobre alguém ou sobre uma coletividade, essa responsabilidade é muito grande, muito grande. Daí a recompensa, daí os frutos que são tirados quando essa autoridade ela é exercida com equilíbrio, com ponderação, com empatia em relação ao seu próximo, fazendo com que a autoridade sirva para que você mostre o caminho, um caminho que o subordinado, um caminho que os seus tutelados devem seguir, mas sempre para a melhoria, sempre no sentido de auxiliar, sempre no sentido de mostrar um melhor caminho, sempre em busca de um bem, de algo a ser conquistado e melhorado. Então nós enxergamos logo aqui nesse início a responsabilidade daquele que tem às suas mãos esse poder, vamos dizer assim, essa autoridade em relação ao seu próximo. Imagine a responsabilidade daquele líder, de um líder político, por exemplo, que salta aos nossos olhos neste momento, em relação a toda uma nação, em relação a todos os cidadãos, onde ele exerce a sua autoridade, no sentido de dar o melhor exemplo, no sentido de mostrar um caminho de ponderação e equilíbrio a ser seguido, a ser aplicado, no sentido de desenvolver mecanismos para o progresso daquela sociedade onde está à frente. Então nós vemos aí que é uma grande oportunidade para o espírito reencarnante que está ali naquele momento dotado de autoridade, porque é uma missão que nós recebemos. E como toda missão que nós recebemos, ela pode ser uma missão mais simples, junto de uma única pessoa, por exemplo, de um único subordinado, ou pode ser uma missão muito mais abrangente diante de toda uma população de uma nação, por exemplo. Então, nós vemos que diante da maneira como essa autoridade for executada, as nossas responsabilidades e recompensas serão muito grandes, muito grandes. Então, agimos com essa maneira, sempre com com a pauta, né, com os critérios que os ensinamentos do Cristo nos dão. Então, esse é um mecanismo que nós podemos utilizar quando no exercício da autoridade, para que assim possamos errar menos, para que assim possamos dar menos vazão às nossas imperfeições na execução da nossa autoridade. É interessante também que na continuidade do ensinamento desse item, Kardec faz uma abordagem aqui, mas na verdade é um texto assinado por espíritos superiores, sobre a questão dos superiores e dos inferiores. Superiores e inferiores não na questão moral,
Não na questão também de um ser melhor do que o outro, não. Na questão da posição que nós ocupamos no organismo social que a gente está inserido, que a gente vive. No ambiente de trabalho nós temos os nossos chefes, no ambiente de trabalho nós também temos os nossos subordinados. Então, ora nós estamos na posição de superiores, ora nós estamos na posição de subordinados, de inferiores. Aí nós temos sempre que ter aquele pensamento pela coletividade. Se eu estou numa posição de comando, de superior, eu tenho que ter muito critério na lida com aqueles que são meus subalternos, para que eu não use dessa autoridade para oprimir, para prejudicar, para sufocar, para levar ao transtorno psicológico dessas pessoas, porque quantas vezes nós vemos superiores, patrões nesse sentido, que exigem exageradamente dos seus subordinados situações que são até impossíveis de serem conquistadas, de serem realizadas. E nessa maneira levam o seu subordinado a terem vários transtornos psicológicos, desequilíbrios emocionais e assim por diante. Olha a responsabilidade daquele que está nessa posição de superioridade hierárquica em relação ao seu subordinado. E quantos também subordinados de maneira equivocada agem errado porque olham para o seu subordinado e não enxergam para o seu superior e não enxergam nele um exemplo de pessoa, de conduta a ser seguida, e isso justifica a sua desídia, e assim justifica a sua má vontade no trabalho, e assim justifica a sua preguiça no trabalho, a sua falta de desempenho no trabalho. Olha só como são as sutilezas do relacionamento em relação aos superiores, em relação aos inferiores, aos subalternos. Tudo isso nos leva a um grande ensinamento. Não importa a posição que nós estamos inseridos, se é posição de autoridade, se é posição de subalternidade, o que importa é a nossa postura ética em qualquer desses ambientes que a gente se encontre. A nossa postura galgada sempre nos ensinamentos do Cristo, nos ensinamentos do respeito e da disciplina em relação à execução do trabalho que nós estamos fazendo. Se nós tivermos esse critério, o critério de sermos diligentes, no sentido de enxergarmos para o outro, no caso do superior enxergando no subalterno, e do subalterno enxergando no superior, naquele que tem autoridade, um irmão enxergando no superior, um irmão em Cristo, filho de Deus, mas cada um com a sua responsabilidade, o respeito deve estar presente. O respeito e a educação deve estar presente no relacionamento entre essas criaturas. E é lógico que diante do conhecimento que o Espiritismo nos traz sobre a lei de causa e efeito, teremos em nossas mãos uma grande oportunidade de melhorar a nossa conduta diante do papel que nós estamos desempenhando hoje e de melhorar assim, promover assim uma felicidade, uma paz de espírito, um equilíbrio maior na vida futura, aquela vida lá na frente que nós nos preparamos sempre para ela. É uma preparação contínua, é um progresso contínuo. Então, tendo esse pensamento hoje de colocarmos em prática os ensinamentos do Cristo, nós sempre estaremos trabalhando para reparar erros do passado e para melhorar a nossa posição, a nossa elevação moral e intelectual na vida futura. Não só lá na vida espiritual, não, na vida aqui mesmo, nos dias seguintes, no tempo que está por vir.
Meus amigos, esse é o ensinamento de hoje, que possamos trazer para nós a reflexão sobre o que nos foi ensinado, sobre o equilíbrio no exercício da autoridade e da subalternidade. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Tchau.